Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês que nos assistem pelo canal do YouTube, receba aí o nosso abraço fraternal. Quando puderem, esteja conosco presencialmente, em nome de Jesus. Reforçando o recado da minha varoa, da minha esposa, mulheres, não esqueçam de fazer as inscrições para sábado. Se você não fez, faça. Porque eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural neste dia. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E você que se inscreveu, aumente as expectativas aí no seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor vai operar neste dia, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Não precisam erguer a mão, não precisam se manifestar, é apenas uma pergunta para vocês guardarem, para vocês meditarem sobre isso que eu vou perguntar. Quantos aqui de nós, ou quantos que estão nos assistindo, gostariam de experimentar um milagre do Senhor em todas as áreas das nossas vidas? É uma pergunta para ficar no seu coração e eu tenho quase certeza, eu posso responder para vocês. Eu acho que a grande maioria, se não todas as pessoas aqui estão nos assistindo. Mas a questão é, quantos de nós estamos dispostos a obedecer antes do milagre acontecer nas nossas vidas? Porque a questão não é nós recebermos o milagre, a questão é nós obedecermos o Senhor. Porque o milagre já está disponível para mim e para você. Basta nós obedecermos as Escrituras do Senhor, porque já está tudo disponível para mim e para você. Hoje nós vamos meditar numa história que é parecida comigo e com você, com a nossa história, com o nosso dia a dia. Essa história que eu estou falando é uma história muito conhecida que está lá, e eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta. É a história que está escrito lá em Lucas, capítulo 5, os versos 1 ao 11. Essa história vai falar sobre quando Jesus se encontra com Simão, Pedro, em um dia comum de trabalho, como o meu e o seu, frustrado após o dia inteiro ele ter trabalhado, ou seja, a noite inteira, e ele não conseguiu fazer nada, não conseguiu trazer o alimento para sua casa, ou seja, ele não pescou nada, porque a profissão de Simão Pedro era pescador. E nesse cenário de fracasso, que Jesus entra em cena. Muitas vezes, quando nós não temos mais esperança alguma, é aí que o Senhor entra em cena na minha e na sua vida, entra em cena na minha e na sua casa. E literalmente Jesus vai entrar em cena na vida de Simão Pedro, vai entrar no barco da vida deste homem, o pescador. Jesus, ele transforma a escassez na minha e na sua vida, como transformou a escassez da vida desses homens em abundância. E transforma e convida Pedro, e convida a mim, convida você para um chamado eterno. Jesus, ele não estava interessado naquilo que Pedro estava fazendo, Jesus estava vendo lá na frente aquilo que Jesus faria através daquele homem, como ele tem feito através da minha e da sua vida. Basta nós obedecermos, basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me para que aquilo aconteça. E muitas vezes nós estamos acanhados, muitas vezes estamos temerosos, estamos com medo das coisas que podem acontecer ou do que estão acontecendo nas nossas vidas. E esse texto que nós vamos ler vai nos ensinar que Jesus usa o comum para revelar o extraordinário na minha e na sua vida. Quem aqui precisa de um extraordinário? Todos nós precisamos de um extraordinário nas nossas vidas. Se não, talvez, em todas as áreas das nossas vidas. Então eu quero te convidar a abrir lá em Lucas 5, versos 1 ao 11, para nós meditarmos nesta palavra. Todos já abriram? Lucas 5, verso 1 a 11 diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse, preste atenção, Jesus disse a Simão, guarde isso com você: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, ou em algumas outras versões, de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Queridos, como eu disse a vocês, essa história é uma história muito conhecida. Com certeza vocês já ouviram em inúmeras pregações, mas todas as vezes que nós meditamos, todas as vezes que nós lemos, o Senhor traz uma revelação diferente para mim e para você. O Evangelho de Lucas, um pouco de contexto antes de nós entrarmos profundamente nesse texto, ele mostra Jesus como o homem perfeito. Lucas foi escrito para mostrar Jesus que ele é o Salvador, não apenas dos povos judeus, e sim dos gentios também. Lucas é um livro de doutrina que vai nos mostrar e nos ensinar em quem nós deveremos crer, em quem nós devemos confiar, em quem nós deveremos descansar. Lucas ele foi escrito para direcionar a nossa confiança exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lucas também ele vai falar sobre o seu nascimento, a sua vida, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. O livro, não sei se vocês já prestaram atenção quando vocês leram os evangelhos, principalmente o livro de Lucas. Ele começa com cânticos. Ele vai começar com cânticos e vai terminar o livro de Lucas louvando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando vocês estiverem lendo, vocês prestem atenção nesses detalhes. O livro de Lucas começa com uma adoração, aliás, com cânticos e termina com adoração ao Deus vivo, a Jesus, ao Senhor Jesus. E se nós voltarmos um pouco na história, o capítulo anterior, no capítulo 4, Jesus ele havia começado o seu ministério público pregando e realizando curas. E a primeira cura que Jesus opera aqui nesse livro é a cura de Pedro, a sogra de Pedro, melhor dizendo, não a cura de Pedro, mas da sua sogra. Ele havia curado a sogra de Pedro e expulsado demônios, e isso chamou a atenção de todas aquelas pessoas, de todas as multidões, como está escrito lá em Lucas 4, nos versos 38 a 44. No texto que lemos aqui no Lucas 5, e voltando aqui para o texto, nos versos 1 ao 11, Jesus chega à beira do lago, ou também chamado como o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é apenas um lago. A pastora pode nos corrigir e falar melhor sobre isso, porque ela esteve em Jerusalém. E de fato ele não é um mar, é um lago, então a Bíblia diz que é um Mar da Galileia. Estava cercado pela multidão, sedentas e famintas por ouvir os ensinos de Jesus. O próprio texto está dizendo aqui, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam sedentas para o ensinamento de Jesus Cristo. E essa passagem ela vai marcar uma transição muito importante na vida de quem? Simão Pedro, muito bem. De pescador comum, ele se transforma em um discípulo de Jesus, em um pescador de homens, um pescador de gente. Ou seja, um homem comum como eu e você,
apenas disponível num dia comum como todos os outros, o Senhor encontra aquele homem para não ser mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens. Mais do que peixes, Jesus vai revelar o poder, o seu propósito e convida homens simples a deixarem tudo para segui-lo. Será que nós estamos dispostos a deixar tudo, todos os nossos pesos, todas as nossas bagagens apenas para seguir Jesus? O texto ele vai falar, o título da minha Bíblia vai dizer assim: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. O texto, de fato, ele vai falar sobre essa pesca maravilhosa, sim ou não, irmãos? Com certeza vai falar. Mas nós precisamos, antes de falar sobre a pesca maravilhosa, nós precisamos entender e compreender quais são os atributos do pescador, ou dos pescadores. Eu estou dizendo o pescador, porque eu queria que você colocasse no seu coração, porque a palavra foi diretamente para o Pedro e não para os outros discípulos, e sim para Pedro. Jesus queria ensinar para Pedro aquilo que ele já estava preparando para que Pedro fizesse lá na frente. As qualidades, ou os atributos, melhor dizendo, de um pescador. Quem aqui gosta de pescar? Homens. Mulher também, ó. Rose levantou a mão. Ninguém gosta de pescar? Talvez eu sei por quê. Falta de paciência. Matei a charada, tá vendo? Mas vamos lá. Os atributos de um pescador, primeiro vocês precisam me ajudar. Quem pode me ajudar aqui? Qual é o primeiro atributo de um pescador? Pode falar. Paciência, ok. O outro atributo? Persistência. O outro atributo? Conhecimento, também. Mais alguém? Concentração, também. Vou ajudá-los. Coragem. Ousadia. Falamos aqui paciência. Um pescador ele tem que ser determinado para trabalhar no mar, como Pedro era. E o mais importante de todos os atributos, um pescador ele precisa ter fé. Não basta apenas conhecer, ele precisa ter fé, porque ele vai no mar e vai ter que voltar do mar em vida. Os pescadores, eles devem estar dispostos a trabalhar em equipe, queridos, para ajudar um ao outro. Porque quando as pessoas vão pescar no mar, elas não vão sozinhas, porque é perigoso. No mínimo tem lá a pessoa que vai pilotar o barco, tem a pessoa que vai ajudar a puxar a rede, porque essas pessoas que dependem da pesca, ela não vai lançar ali um anzol e ficar esperando a noite inteira ou o dia inteiro. Eles vão lançar a rede para que venham muitos peixes. Então tem que ter, no mínimo, de 2 a 3 pessoas. Então elas têm que estar unidas, para que quando o peixe fisgar, entrar naquela rede, eles possam puxar. Não é um puxa de um lado, outro puxa de outro. Tem que ser igualmente, tem que ser sincronizado. Falando em sincronismo, nós temos que ter unidade, queridos. E aqui o próprio Jesus está falando sobre unidade. Para ser um pescador, nós precisamos ter coragem. Não é para pescar peixe. Para falar do amor de Jesus, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ser ousados no Espírito para falar do amor de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós precisamos ser determinados para anunciar as boas do Evangelho às pessoas que ainda não conhecem. E acima de tudo, queridos, nós precisamos antes orar e ter fé para que quando nós falarmos de Jesus para esta pessoa, não é no meu e no seu tempo, mas é no tempo do Senhor, que essa pessoa um dia vai declarar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. É como um pescador, queridos. Pescador de peixe é a mesma coisa que um pescador de gente. E 1 Coríntios 12 vai falar sobre a unidade.
Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Querem ver um outro exemplo sobre unidade? Eu falei sobre o Novo Testamento. Agora vamos lá no Velho Testamento, em Números capítulo 2. Não precisam abrir, porque é um texto longo, mas eu vou dizer a vocês, esse texto de Números capítulo 2 vai falar sobre o acampamento das tribos de Israel. Queridos, tinha exatamente, se nós fazermos as contas, tinha exatamente 603.550 pessoas naquele acampamento. E aquele acampamento funcionava como uma engrenagem perfeitamente. Todas essas tribos, quando Deus mandava, eles tinham que desmontar e montar em outro lugar. E tinha que acontecer com sincronismo, com unidade. Hoje, como cristãos, nós precisamos ter unidade, um depende do outro. Eu não sou mais que o Fernando, nós não somos mais que o Fred, nós somos todos iguais. Um depende do outro. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios, se um dedinho da mão se machuca, todos os outros ficam feridos. Nós precisamos estar em unidade. E esses homens estavam em unidade, voltando lá para o texto, para trazer aquela grande pesca. Lá no verso 3 do texto, do capítulo 5 de Lucas, na parte B, Jesus, ele entra no barco de Simão Pedro para ensinar as multidões. Está escrito, nós lemos. Tem um teólogo, um pastor, que é americano, chamado John Vernon, disse assim, todo púlpito é um barco de pesca. Um lugar para proclamar a palavra de Deus e para tentar pegar peixes. É exatamente aonde Jesus estava. Usando aquele barco de um púlpito para tentar alcançar as pessoas. E após esse ensinamento de Jesus, aquela multidão teria exercitado a sua fé e Jesus estava preparando quem? Pedro. Jesus, ele vai nos ensinar. E nós temos que colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ensinando para colocar a fé de Pedro e daqueles discípulos, os pescadores, em prática. Lá no verso 4, Jesus pediu para que Pedro levasse o barco um pouco mais fundo. Sim ou não, irmãos? Vocês estão comigo? Imaginem se Pedro não tivesse obedecido essa primeira ordem. Imaginem se ele não tivesse obedecido. Jamais ele teria participado deste milagre. A obediência, querido, nós precisamos ser obedientes. Em Jeremias, capítulo 7, verso 23, vai dizer assim, mas o que lhes ordenei foi isto, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhes vá bem. O segredo é a obediência, queridos. Imagine se Pedro não tivesse obedecido, ele apenas questionou, mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou lhe obedecer. É sobre a palavra do Senhor, queridos, que nós estamos falando. É sobre a palavra. Pedro, com certeza, ele ficou surpreso quando Jesus assumiu o comando daquele barco e da sua tripulação. Sabe por que Pedro deve ter ficado surpreso? Porque Jesus era carpinteiro e não pescador. Jesus, aos olhos de Pedro, ele não entenderia nada de mar, mas Pedro sim entendia de mar, porque ele era pescador profissional, era a profissão. É a primeira falência que nós vemos aqui, faliu. Estava indo à falência se não fosse por Jesus. Todos os pescadores sabiam que no mar da Galileia o correto de pescar era quando, queridos? A Bíblia está dizendo aqui, durante a noite. E Jesus chegou aonde? Naquele mar durante o
Ou seja, era improvável aquilo que aconteceu acontecer. Talvez você esteja pensando, isso que está acontecendo comigo, talvez seja impossível de acontecer. Esse milagre que você está esperando, talvez você esteja questionando o Senhor, mas é impossível de acontecer. Eu quero te dizer, vai acontecer. Mas no momento certo. Não questione, obedeça. Apenas obedeça. A pergunta também que eu faço, os carpinteiros entendem de pesca? Não. Todos os pescadores, como eu disse, sabiam que pescar era de noite e não de dia. Nas águas mais fundas e não nas rasas durante o dia. O que Jesus pediu para Pedro, para que ele fizesse, era totalmente o contrário de todo o seu treinamento, de toda a sua excelência de pescador. Mas ele simplesmente obedeceu. Sempre obedeça, queridos. O elemento crucial aqui da sua fé foi a palavra de Deus. Sobre a sua palavra, como está lá no verso 5. E essa palavra, mestre, no original grego, quer dizer, é uma palavra bem feia, parece um palavrão. Epitastes, que significa superior, chefe, ou seja, era o chefe que estava ordenando o seu subordinado Pedro. A autoridade superior deu uma ordem ao subordinado. Ainda Jesus não pede, mas como aconteceu no verso 3, ele está ordenando. Lá no verso 3, Jesus ele pediu, e aqui no verso 5 ele ordenou. Percebam a diferença? A resposta de Pedro foi a obediência. O mestre até debaixo do mar, ele tem o controle dos peixes e de tudo que tem no mar, queridos. Ele continua no controle de todas as coisas, de toda a situação da minha e da sua vida. Jesus, ele não quer que nós façamos coisas diferentes das coisas que já fazemos, mas ele quer que façamos de modo diferente aquilo que estamos acostumados a fazer. Vocês pegaram essa? Pegaram esse código? Vou falar de novo. Jesus não quer, anotem, Jesus não quer que façamos coisas diferentes das coisas que já fazemos. Mas ele quer que façamos de modo diferente aquilo que estamos acostumados a fazer. Pegaram? Pegaram o código? Esse código é importante, irmãos. É só para dar uma valorizada. Lá no verso 10, querido, do próprio capítulo Lucas 5, Simão é chamado para ser pescador de homens, anunciar a palavra que liberta e dá vida. E qual foi a reação ao convite de Jesus? E arrastando, está lá no verso 11, e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse verbo pescador ou pescar que Lucas utiliza, no grego quer dizer zogreu. E qual é o significado dessa palavra? É capturar vivo. Era exatamente o que eles estavam fazendo, capturando os peixes vivos. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Pega esse código, hein? Hoje eu estou cheio de código aqui, viu, irmãos? Estão percebendo, né? Anote esse código que eu vou dizer para vocês. Quando pescamos peixes aos pescadores, quando eles saem da água, eles estão vivos ou mortos? Eles estão vivos, certo? Eles continuam vivos, logo depois, talvez de muito tempo, eles vão morrer. E nós, quando fomos pescados, nós estávamos mortos, mas hoje nós estamos vivos. Pegaram esse código, irmãos? Pegaram? É exatamente isso. O peixe, quando ele é pescado, ele sai vivo e logo morre. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus.
Perceberam a diferença? O pescador de Betsaida foi pescado pelo carpinteiro de Nazaré, queridos. Simão Pedro, ao contemplar as redes cheias naquele barco quase afundando, imediatamente ele se prostrou aos pés de Jesus e reconheceu que não estava perante uma pessoa comum, mas ele estava diante do Todo-Poderoso. Nós estamos, queridos, nesta noite diante do Todo-Poderoso. Aquele que opera o mesmo milagre que operou ontem, vai operar hoje e amanhã. E vai operar sábado aqui neste lugar. Vai operar neste lugar, queridos, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Eu tenho certeza, irmãos, que mulheres que estarão aqui, mulheres que são feridas, mulheres que entrarão aqui, mulheres que foram abusadas verbalmente ou até sexualmente, elas vão sair curadas deste lugar. Então eu quero te convidar, abrindo um parênteses aqui, se você ainda não está orando por este congresso, ore, irmãos, porque o Senhor vai operar. Vai operar. Pedro estava diante não de um homem comum, mas daquele que operou o milagre. O homem que estava acostumado a lançar as redes, agora ele foi apanhado pela rede da graça do Senhor Jesus, o Filho do próprio Deus. O anzol da misericórdia divina foi fisgado, aliás, havia fisgado Pedro, de tal maneira que não restou outra opção para ele, a não ser se render e glorificar o Senhor, se humilhar aos pés do Senhor. Ao prostrar-se aos pés de Jesus, Simão estava reconhecendo que não era digno de viver o extraordinário, como ele disse: Senhor, afaste de mim, eu não sou digno, eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. Mas todos os dias, queridos, todos os dias, o Senhor diz para mim e para você: vem, filho, eu te amo. Me obedeça. Siga as minhas instruções. O pecado, queridos, ele faz a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. É necessário nós reconhecermos e pedirmos perdão pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, nós temos que nos render a Cristo, querido. Um pecador arrogante que não reconhece os seus pecados se distancia da salvação, mas o pecador arrependido e que com a consciência de seus pecados é recebido de braços abertos pelo Senhor. Provérbios capítulo 28, 13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e abandona alcançará misericórdia. Voltando lá no texto, um outro ensinamento de Simão: após o milagre, Simão ele ficou mais espantado com quem fez o milagre do que o próprio milagre que recebeu. Esse é o significado, queridos. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o nosso milagre e esquecemos de quem fez o milagre. É o contrário, nós temos que nos espantar com aquele que fez o milagre, porque milagre ele faz sempre. Eu sou um milagre por estar aqui. Eu tenho certeza que vocês também são um milagre por estarem aqui. Pedro, em uma atitude inesperada, reconheceu a grandeza de Jesus. Cheio de temor, prostrou-se ao seu mestre. E aí a resposta de Jesus a Pedro: não tenha medo, lá no verso 10. Sabe, queridos, nós servimos um Deus que nos encoraja. Nós servimos um Deus que nos equipa.
Todo temor que é oriundo ao pecado é dissipado quando Cristo se revela a nós. Todo pecado é dissipado quando o Senhor se revela a nós. O temor que Deus quer do homem não é este que vem recheado do medo, queridos, não. Quem coloca medo em nós é o próprio Satanás, dizendo, ele não vai te perdoar. Olha quantos pecados você cometeu. Esqueceu aquilo que você falou ontem? Esqueceu aquilo que você fez ontem? Jesus, ele não faz isso, ele apenas pede para nós confessarmos e nos recebe de braços abertos. O temor que nós precisamos sentir todos os dias por Deus é aquele que nos faz querer ter uma vida de santidade todos os dias, pois estamos servindo um Deus vivo, um Deus santo. Sede santo, porque eu sou santo. O profeta Isaías, semelhante a Pedro, também se sentiu constrangido na presença do Eterno. Eu vou ler para vocês, nós estamos com tempo ainda. Isaías capítulo 6, não precisam abrir, anotem para vocês meditarem depois. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito do meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos o viram o Rei dos exércitos. Queridos, se o Senhor usou Isaías, porque Ele não pode usar a mim e a você? Nós temos que apenas estar disponíveis nas mãos do Senhor. Disponíveis nas mãos do Senhor. Como Jesus fez com Pedro na pesca maravilhosa, Deus também encorajou o profeta Isaías e lhe deu uma missão. Deus nesta noite está te encorajando e está te dando uma missão. Você já está equipado. Ele sempre, querido, sempre está disposto a nos encorajar, dissipando todos os nossos medos, dissipando todos os nossos temores, nos enchendo da sua graça, a fim de que nós possamos viver o que Ele tem reservado para mim, para nós, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor todos os dias. O Deus que faz na vida de um homem também pode impactar os que estão à sua volta. Era impossível esse temor não alcançar o que eles estavam vendo através daquele milagre acontecer com os pescadores. Era impossível, queridos. É impossível quando nós recebermos os milagres, as pessoas à nossa volta, elas vão reconhecer automaticamente quem, aquele que operou o milagre em mim e em você. O que Deus fará na minha e na sua vida vai provocar, queridos, vai provocar um efeito contagiante que atingirá os que estão à sua volta. Os seus familiares, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, todos esses sentirão o impacto do milagre na sua vida. Você crê nisso? Pegaram esse código? Wilson, eu já estou caminhando para a conclusão. O Wilson, a Rose e o Fernando. O trio. Concluindo, queridos, esses homens, ou seja, Simão, Pedro, eles entenderam algo que vai além do milagre.
Nós precisamos entender e compreender algo que vai além do milagre. O maior prêmio para aqueles pescadores não eram os peixes, não eram os barcos cheios de peixes, mas era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. O maior milagre na minha vida e na sua vida talvez não seja a cura, embora ela seja importante para que nós possamos ter saúde. Talvez não seja a falta do recurso ou a falta do alimento, mas sim Jesus. Como nós cantamos no início, Jeová Jireh, o Deus da minha e da sua provisão. Jeová Nissi, Ele é o Deus da nossa bandeira. Não estava na letra, eu estou dizendo. Jeová Rafá é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que purifica, é o Deus que santifica. O propósito da bênção não era enriquecer aqueles homens, nunca foi enriquecer aqueles homens, mas era despertar neles o chamado. Muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas, esquecemos do mais importante, daquele que nos chamou. Daquele que nos chamou. Jesus, Ele não apenas supriu as necessidades daqueles homens, daquelas famílias. Ele simplesmente redimiu o destino deles. Simplesmente redimiu o destino deles. É o mesmo que Ele faz comigo e faz com você. Jesus, Ele entra na minha e na sua história. Da mesma forma que Ele entrou na história desses homens. Da mesma forma que Jesus manifestou o seu poder, melhor dizendo, na vida desses homens, é o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo Senhor que manifesta a sua glória na minha e na sua vida, que manifesta o seu poder na minha e na sua vida. E nesta noite Ele nos convida para viver este algo muito maior do que uma estabilidade ou do que qualquer sucesso terreno. Não é por falta de opção que Deus usa você, queridos. Sabe por que não é falta de opção? Porque o mundo tem não sei quantas milhões ou bilhões de pessoas, mas Ele simplesmente te escolheu. Não foi falta de opção, Ele quis te escolher. E detalhes, queridos, a Bíblia vai dizer que Ele te escolheu, sabe aonde? Lá no ventre da sua mãe, antes mesmo de você existir. E eu quero te dizer mais. Lá no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo seu nome. Você quer privilégio maior do que esse? Então não foi por falta de opção. Um outro exemplo, queridos. Tem muitos outros barcos para Ele entrar, mas Ele escolheu entrar no seu. Como escolheu entrar no barco de Pedro. Ele escolheu o seu barco. Ele escolheu a sua vida. Ele escolheu a sua família. Ele escolheu a sua casa. Então não desista. Não desista. Queridos, nós precisamos reconhecer. Há pessoas muito mais habilidosas e muito mais inteligentes do que a gente. Mas o Senhor me escolheu e te escolheu. Copiando a pastora, nós temos apenas 2 neurônios. Mas o Senhor nos escolheu. Com as nossas limitações e as nossas debilidades, irmãos. Tinha tantas opções, mas Ele me escolheu e te escolheu, Wilson. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. É no seu barco que eu quero entrar. É no seu barco que eu quero entrar.
É no seu barco que eu quero entrar e eu vou mudar os resultados da sua vida. Deus, Ele não escolhe o homem por aquilo que aconteceu. Ele escolhe por aquilo que ainda vai acontecer. Não importa a dimensão do meu e do seu fracasso. Deus, Ele vai mudar o resultado. Copiaram? Eu dei 3 códigos aqui nessa noite, viu? Espero que vocês tenham pegado todos esses códigos. E esse eu vou repetir de novo. Deus não escolhe homem por aquilo que aconteceu. Ele escolhe por aquilo que ainda vai acontecer. Não importa a dimensão do meu e do seu fracasso, Ele vai mudar o meu e o seu resultado. Nós só precisamos estar disponível. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. É você e Deus. O Senhor quer entrar no seu barco. A questão é, você vai permitir? Enquanto eles adoram aqui, você aí no seu lugar, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, ou ore mesmo com o olho aberto, enfim. Eu convido a você a fechar os teus olhos, para que você não se distraia com quem está ao seu lado, ou com aquilo que vai ser tocado ou cantado. É você e Deus. Mesma coisa você que nos assiste aí de casa. Não se distraia com o celular, não se distraia com o conforto da sua casa. Apenas clame ao Senhor. Apenas adore ao Senhor. Clame a Ele, diz: Senhor, eu quero mesmo que o Senhor entre no meu barco. Eu quero mesmo que o Senhor transforme toda essa situação que eu estou vivendo em milagre. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão
grande é o meu Deus, sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Declare isso. Todos hão de ver. Profetiza isso na sua vida. Profetiza isso na sua vida. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pai, em nome de Jesus, tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, Pai. Senhor, toma o controle das nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso coração. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ser obedientes ao Senhor em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, não sabemos o que o Senhor viu em nós, mas o Senhor entrou no nosso barco, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu um nome. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por isso. Que nessa noite, Pai, nós possamos entender e compreender, ó Pai, a dimensão deste tão grande amor por nós. Que nós possamos, ó Pai, ser surpreendidos pelo Senhor a cada dia. E que a cada dia o Senhor possa nos constranger mesmo com Teu grande amor. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, o Teu povo. Aqui está, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas sedentas pelo Senhor, as mesmas pessoas que estavam sedentas, ó Pai, para ouvir o ensinamento de Jesus no mar da Galileia. Que o Senhor continue gerando em nós, ó Pai, essa sede, Pai, de Te buscar, essa sede de Te adorar, de Te exaltar, reconhecê-lo, ó Pai, em todos os nossos caminhos, reconhecê-lo, Pai, em nome de Jesus, em toda e qualquer circunstâncias das nossas vidas, sejam circunstâncias boas ou sejam ruins, que nós possamos Te adorar, ó Pai, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, ou não por aquilo que o Senhor já nos deu, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és santo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada família aqui representada, Senhor. Cada uma das famílias que estão aqui, que estão nos assistindo, Pai.
tem uma história diferente, tem uma petição diferente, tem algo diferente, Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor conhece cada uma delas, ó Pai, porque foi o Senhor que as escolheu. Foi o Senhor que as chamou. Foi o Senhor que as deu um destino, Pai. O nosso destino não é aqui nesta terra, Pai. Nosso destino é na Nova Jerusalém, Pai. Que a nossa perspectiva não esteja no terreno, mas sim na Nova Jerusalém. Tudo o que estamos passando é passageiro, Pai. Mas a nossa alegria na Nova Jerusalém será eterna. Não haverá choro, Pai. Não haverá enfermidades. Não haverá tristeza. Mas, Pai, enquanto nós estamos aqui te aguardando, te esperando ansiosamente para a sua volta, nos prepara, Senhor. Prepara o nosso coração. Prepara, Senhor, para que possamos a cada dia te buscar, a cada dia meditar nas tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus, a cada dia aprender um pouco mais. Gera em nós, Pai. Não queremos ser mais os mesmos. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Pai. Mas nesta noite, Pai, nós saímos daqui, Senhor, com este entendimento, Pai, com essa sede, Pai, de te buscar e te adorar. Entender e compreender, ó Pai, que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. É o mesmo Deus que operou o milagre, Senhor, daquela pesca maravilhosa, daqueles peixes, daqueles barcos cheios, é o mesmo Deus de hoje. Então, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, Pai. Que nós possamos olhar não para o milagre, mas para aquele que vai, para aquele que está fazendo o milagre em nossas vidas, Pai. Nos curando, nos restaurando, nos libertando, nos purificando, nos transformando, Pai. Queremos ser cada dia mais homens e mulheres, ó Pai, de acordo com a sua vontade. Queremos te exaltar, te glorificar a cada dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão ou que estarão ao nosso lado, elas possam perceber a grandiosidade do Senhor em nossas vidas. Senhor, nos leva em paz e em segurança para os nossos lares. Não permita, Pai, que essa palavra seja roubada dos nossos corações, mas que nós possamos meditar, ó Pai, não apenas nessa palavra, mas nas Tuas Escrituras dia após dia, Senhor. Nos leva em segurança, nos livra do mal, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, dos intentos malignos. Nos livra, Senhor, da mulher estranha. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, das ciladas de Satanás. Nos dê, Senhor, entendimento, discernimento e, acima de tudo, sensibilidade no Espírito, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos para que possamos te ver, ó Pai. Abra os nossos ouvidos para que possamos te ouvir audivelmente. E o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que ele seja um coração quebrantado e contrito, Pai, a cada dia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.